O Jornal FAMEM, nesta segunda edição, irá contemplar algumas notícias decorridas nesse primeiro semestre do ano de 2021, acerca da pandemia da Covid-19. Também teremos duas entrevistas, uma delas que iremos debater acerca da CPI, com os professores Anderson Santos, da UFRN, e o professor Adriel Bezerra, professor da FAMEM. Também teremos uma entrevistada, Evanilda Brito, conhecida por todos nós, alunos FAMEM. Ela irá debater um pouco conosco acerca do Paulo Freire, que neste ano comemoramos o seu centenário. Também teremos a nossa repórter, Louise Medeiros, trazendo um pouco da repercussão que o trabalho de Paulo Freire teve na cidade de Angicos, bem como o livro da Pedagogia do Oprimido, finalizando com os eventos da FAMEM, que neste semestre foi bem movimentado. Vestibular agendado FAMEM. Venha para a primeira faculdade credenciada da Zona Oeste de Natal. Faça sua inscrição para o curso de Pedagogia e concorra a bolsas de estudo de até 23%. Vagas limitadas. Boa noite. Vacina é um sinal de esperança, a esperança que nós brasileiros estávamos esperando. E a chegada dela veio com alguns percalços, não é isso? A espera, a lentidão, tudo que envolveu essa demora para até chegar, né, a entrega prevista, né? Que foi uma consequência, uma demora do governo do presidente Jair Bolsonaro em comprar imunizantes desde o início. E aí, a duras penas, toda a sociedade vem sofrendo. No entanto, gostaria aqui de lembrar a primeira vacinada em nosso país, que foi a enfermeira Mônica Calazans, de São Paulo. Foi a primeira pessoa vacinada contra o novo coronavírus no Brasil, no dia 17 de janeiro deste ano. Após a aprovação pela Anvisa do uso emergencial de 2 imunizantes, a Coronavac do laboratório chinês Sinovac, em colaboração com o Instituto Butantan, e o da AstraZeneca, da Universidade de Oxford, elaborada em conjunto com a Fundação Oswaldo Cruz. As vacinas adotadas pelo SUS passaram por todas as etapas necessárias para a criação de um novo imunizante.
As vacinas que estarão disponíveis sob o olhar crítico da Anvisa, atualmente no Programa Nacional de Imunizações, a PNI, são a AstraZeneca, da Oxford, a Pfizer, da BioNTech, a Coronavac, do Butantan, a Covaxin, da Bharat Biotech, e a Sputnik V, da União Química. Está para se introduzir ainda a vacina da Johnson & Johnson, não é? Mas ainda estamos aguardando a sua chegada. Os imunizantes seguiram a ordem prioritária ao serem administrados. Os idosos maiores de 90 anos de idade foram os primeiros. E aí foi se decaindo a idade e as pessoas sendo imunizadas aos poucos. Uma grande parte da sociedade foi atingida, independente de idade, quando o Ministério da Saúde incluiu no Plano Nacional as comorbidades nos grupos prioritários, destacando aqui que os estados e municípios têm total autonomia para adotar o calendário proposto no Plano Nacional ou fazer alterações nos grupos prioritários, onde a pessoa deverá apresentar exame, receita, o relatório médico com descritivo da condição de saúde, ou CID da doença, assinado e carimbado com o registro do CRM do médico, em versão original, para ter o direito a tomar a dose. Como o grupo é muito numeroso, a ordem, quem irá definir é cada município. Logo, alguns municípios conseguem avançar mais que outros na imunização da população local, em relação a outros municípios. E aí, neste momento, nós bem sabemos que, em relação à pandemia, nós estamos encontrando algo novo. Mas por que esse algo novo surgiu? E é aí que entra a CPI. E eu gostaria aqui de convidar os nossos queridos professores, o professor Anderson Santos e o professor Adriel Bezerra. Olá, professores, sejam bem-vindos ao nosso jornal, onde nós iremos debater um pouco dessa CPI, né, que está sendo tão, vamos dizer, movimentada. Mas o que é a CPI? Né? Por que ela foi instaurada nesse momento? E aí eu direciono esse questionamento ao professor doutor em Políticas Públicas da UFRN, professor Anderson Santos. Agradecer a oportunidade. A CPI é uma comissão parlamentar de inquérito, não é? Então, faz parte do dia a dia de qualquer legislativo. As câmaras municipais, as assembleias estaduais, a Câmara dos Deputados, os senadores, eles têm dentro das suas atividades rotineiras a participação em comissões, audiências públicas, reunião de bancadas, e também as comissões de inquérito, não é? Seja a comissão parlamentar de inquérito, no caso do Senado, exclusivo com senadores, ou exclusivo com os deputados, né, no caso de uma CPI, na Câmara, ou então a CPMI, que é uma comissão parlamentar mista de inquérito, e aí você tem a participação de deputados e você tem a participação de senadores, né? Essa CPI ela foi instituída para investigar a participação do governo federal no combate à pandemia, né? Buscando saber se o governo federal tem algum tipo de responsabilidade no descontrole da pandemia ou no elevado número de mortes que o Brasil tem apresentado.
né? E isso natural, é o que se espera de um, de um poder legislativo, certo? O importante dizer é que a função da CPI no Senado é investigar o governo federal, tá? Investigação de prefeitos, de governos estaduais, cabe respectivamente à Câmara de Vereadores e à Assembleias Legislativas. Isso, muito obrigada, professor Anderson. E eu gostaria também de questionar ao senhor a formação, não é? Porque nós temos uma bancada com três, vamos dizer, parlamentares, não é? E como está dividido aquilo? E quem pode participar? Existe um grupo específico para estar ali questionando, não é? Aquela pessoa que se senta e se presta ao papel de responder a quaisquer questionamentos. A composição de uma CPI, ela deriva do tamanho das bancadas, certo? Então, as bancadas elas têm um número determinado de cadeiras nas CPIs e elas indicam quem participará, né? Uma reunião entre as lideranças acaba definindo posições importantes, né? Presidente e relatoria, né? E aí, nesse caso, foi escolhido o Omar Aziz, lá do Amazonas, não é? Senador pelo Amazonas, como presidente, e o Renan Calheiros, de Alagoas, né? Estado de Alagoas, para ser o relator, né? Então, a CPI, ela pode convidar pessoas e ela pode convocar, né? Ela convida especialistas, por exemplo, né, para que eles possam esclarecer, tirar algumas dúvidas. Esses dias mesmo, a Natália Pasternak esteve lá na CPI, né? Ela estava nessa condição de convidada. E também pode convocar as pessoas, não é, para que elas estejam lá sob condição de investigado ou de testemunha, né? E depende da situação do indivíduo, né? Ele vai se comportar de uma forma ou de outra. Algumas pessoas têm procurado habeas corpus no Supremo Tribunal Federal para ter o direito a não se incriminar, né? Ou mesmo de não participar da reunião da CPI, não é? Da sessão, né? Foi o caso, se não me engano, do governador do Amazonas, não é? Não foi, né? Ele não foi à CPI, né? Porque ele entrou com habeas corpus lá no Supremo. E ele não foi por uma razão simples, porque o Senado não tem que investigar o governador, como eu já havia dito. E aí agora eu direciono o meu questionamento ao professor Adriel Bezerra. Professor, como é que a gente pode imaginar o fim dessa CPI? Qual a durabilidade dela em margem, né? Assim, como é que a gente pode pensar até quando essa CPI ela vai, não é? Já iniciada agora nesse primeiro semestre do ano de 2021, mas ela tem que tempo de duração? E qual vai ser a resposta a tudo isso? Então, a CPI ela está prevista para durar 90 dias. Nós já vamos com 1 mês e meio, mais ou menos. A CPI ela tem previsão para durar 90 dias, que são 3 meses. Então, vamos dizer que estamos nos encaminhando da metade para o final. Isso. E o final, né, toda CPI ela termina com um relatório. O relatório final vai ser submetido a órgãos. A CPI não tem poder de judiciário, não tem poder de tomar as medidas em si,
ela submete um relatório ao Poder Judiciário, a órgãos de controle, e esses que vão tomar as medidas a partir das provas que foram investigadas. Perfeito, professor. Obrigada. E aí eu gostaria de encerrar neste momento a nossa entrevista, bastante plausível e esclarecedora, tenho certeza, para quem estiver participando deste evento, que é o terceiro ENAFEM, na Faculdade FAMEM, para um intervalo. Vestibular agendado FAMEM. Venha para a primeira faculdade credenciada da Zona Oeste de Natal. Faça sua inscrição para o curso de Pedagogia e concorra a bolsas de estudo de até 23%. Vagas limitadas. Voltamos ao nosso último bloco desta noite. E aí eu gostaria de pedir à produção que soltasse a nossa reportagem com a nossa querida Louise, também aluna do terceiro semestre do nosso curso, e ela irá tratar um pouco da experiência de Paulo Freire em Angicos. Eu sou aluna do terceiro período do curso de Pedagogia da Faculdade Metropolitana Norte Rio Grandense, FAMEM. Estou aqui hoje para falar sobre a experiência de Paulo Freire com a EJA em Angicos. E, em seguida, falar do livro da Pedagogia do Oprimido, que conta a experiência em palavras. O trabalho de Paulo Freire na cidade de Angicos, no estado do Rio Grande do Norte, em 1963, foi de grande repercussão, especialmente pela característica inovadora do sistema de alfabetização que o mesmo utilizou com forte conteúdo político e ideológico, destacando-se pela rapidez com que conseguia alfabetizar 40 horas. O sucesso dessa experiência deve-se ao fato de que o presente autor alfabetizou 300 pessoas em 40 horas, o que causou grande entusiasmo por parte dos movimentos sociais no período, especialmente o estudantil, provocando a escalada do sistema educacional em todo o país. No presente livro, o autor Paulo Freire destaca a importância e necessidade de uma pedagogia dialógica, emancipatória do oprimido, em relação à pedagogia da classe dominante, para que o sujeito cognoscente seja autor da sua própria história, através da praxis enquanto unificação entre ação e reflexão. A obra está dividida em 4 partes, sendo precedidas de uma breve introdução, onde Paulo Freire chama a atenção para o medo da liberdade ou denominando perigo da conscientização enquanto processo de evolução de uma consciência ingênua ou nítida para uma consciência crítica, convidando a todos formarem o senso crítico individual a cada indivíduo, levando-os a uma consciência libertadora, enquanto unidade dialética entre subjetividade e objetividade, gerando um atuar e pensar certos na e sobre a realidade para transformá-la. Olá, voltando aos nossos estúdios, estamos aqui com a querida professora Evanilda Brito,
para ser entrevistada. Tudo bem, professora? Tudo bem, boa noite a todos e a todas, né? Sejam bem-vindos a esse momento brilhante, né, da educação. A FAMEN tem essa grande preocupação de trabalhar com ensino, pesquisa e extensão. Isso é excelente para os nossos alunos. Perfeito. E sem mais delongas, nós já vamos ao primeiro questionamento desta noite. Professora, gostaria que a senhora comentasse um pouco sobre a proposta de alfabetização do nosso querido Paulo Freire. Entre tantos, né, pesquisadores que os alunos da pedagogia lê, Paulo Freire é um dos mais citados. Primeiro, ele estimula um método inovador para a época, né? Ele trabalhava a questão da alfabetização a partir da vivência do aluno, que ele chamava de palavra geradora. E, a partir daí, todo o processo de alfabetização acontecia. E, num passo de mágica, ele conseguiu alfabetizar adultos, né, com o método que ele chamava até, ele dizia que era mais um método de ensino do que de aprendizagem. E o que Paulo Freire defendia como método de aprendizagem? Ele considerava método de aprendizagem todo o processo de ensino e aprendizagem no passo de mágica, né? Ele dizia que o aluno precisava aprender a ler o mundo, e a leitura de mundo precede a leitura acadêmica. Ele dizia que, ao ir para a escola, ele já conhecia o verde da manga verde, o verde da manga inchada, o verde da manga madura. Isso é leitura de mundo, que a mãe já havia ensinado. Então, partindo da vivência do aluno, ele conseguiu alfabetizar o adulto sem uso de cartilhas, né? E, na época, essas cartilhas eram voltadas apenas para o ensino infantil. E Paulo Freire descartou completamente esse método e passou a usar um método próprio, que o mundo inteiro tomou conhecimento, e até hoje ele vem sendo deslumbrado por podemos dizer, todos os países. É verdade, professora Evanilda, muito bem colocado. E, para finalizar a nossa entrevista de hoje, eu gostaria de questionar a senhora o que Paulo Freire chamou de pedagogia da pergunta. Quando ele falava em pedagogia da pergunta, inclusive com Antônio, né, chileno, onde eles trocaram experiências, e uma das questões trabalhadas era exatamente a pergunta. Eles que o professor precisa aprender a perguntar, porque através da pergunta aluno e professor aprende. Então, a questão de observar, questionar e dialogar, porque em cima desse diálogo todo o aprendizado acontecia. Isso, muito obrigada, professora Evanilda, por estar aqui conosco, por nos traduzir melhor, né, esse aspecto todo, que é essa pedagogia que o Paulo Freire traz em suas veias. Muito obrigada. Não há de quê. Vamos aproveitar bastante o evento, que é um evento brilhante. É verdade. E agora nós vamos falar um pouco da agenda movimentada que eu citei logo no início, da nossa faculdade FAMEN, né? Sempre disposta a colocar o aluno em primeiro lugar. Ela vem aí com uma série de eventos, né? Este nosso evento é o terceiro ENAFEM, sendo que o segundo já ocorreu neste ano, neste primeiro semestre. Foi na cidade de Angicos, no interior do nosso estado, do Rio Grande do Norte. Ocorreu no dia 10 de fevereiro. Gostaria também de citar aqui o webinar super em alta, né? Na nossa atualidade, nesse ensino à distância. Esse webinar veio bombar, né? Junto com a faculdade FAMEN. E aí ocorreu lá em São Bento do Norte. E também São Bento do Norte já acolheu ali a Semana Pedagógica. E aí a Semana Pedagógica percorreu alguns municípios do nosso estado, dentre eles o município de Pureza, de Jardim de Angicos, Serra Caiadas,
Boa Saúde, ocorridos todos eles entre os meses de março a maio, seguido também da conclusão de 2 cursos de pós-graduação da Faculdade FAMEM, a pós-graduação em Libras, ministrada em parceria com a Cruz Vermelha, sede localizada na capital do estado, bem como a conclusão do curso de pós-graduação em Educação Infantil e Ensino-Aprendizagem, turma localizada no município de Campo Grande, interior do estado. O evento foi realizado no dia 5 de maio de 2021, do presente ano. E todos os eventos estão salvos no canal do YouTube da Faculdade FAMEM. Então, se você quiser rever algum ou assistir algum evento desse, você não perdeu nada, né? Você pode ir lá no nosso canal do YouTube e rever e assistir e aprender, porque nós estamos aqui para aprender, junto com a Faculdade FAMEM. Muitíssimo obrigada. Tenham todos uma boa noite e um bom evento. Audio Jungle.